Boa noite, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e às terças-feiras estou aqui com vocês falando sobre saúde. O programa de hoje leva como tema alguma coisa que eu já venho sempre rebatendo, que é a questão do peso corporal. Mais propriamente, a questão relacionada a como esse peso está distribuído, quais são as substâncias que compõem esse peso. Se uma das coisas que está pesando é um índice de gordura elevado, então, por consequência, a qualidade de vida está prejudicada de alguma forma, ou por conta de uma sobrecarga, ou uma indisposição, ou quem sabe até digamos assim, excesso, de combates inflamatórios dentro do próprio organismo, Portanto, o Oficina do Corpo de hoje sugere, a redução do peso com uma melhoria de uma qualidade de vida, de uma forma de interagir melhor com todos em sua volta. E aí eu proponho, para viver melhor, reduza o peso do seu corpo. Claro que tudo isso dentro de uma situação bastante equilibrada. Eu me refiro a pessoas que estão com sobrepeso ou então com um peso ainda maior do que isso e já levando o corpo a uma morbidade, a um risco de vida, O Oficina do Corpo é um programa que procura sempre informações a respeito de tudo aquilo que é inerente à qualidade de vida humana. Portanto, a alimentação é um dos cuidados essenciais. Ter uma prática de atividade física também faz com que o corpo seja sempre melhor aprimorado e se desintoxique, elimine através do suor uma série de substâncias que não são satisfatórias dentro do contexto sanguíneo, do contexto linfático. Também precisamos pensar como andam as relações com as pessoas em nossa volta, Muitas vezes o diálogo não está sendo bem feito, muitas vezes a interação com as pessoas também ela está desajustada, e aí é importante que a gente não só se conheça, como conheça o outro e saiba respeitar, saiba interagir sem cobranças e sem ansiedade. É muito difícil isso, mas é uma busca contínua. Uma outra coisa importante também é administrar o estresse. Toda semana eu falo sobre isso. Administrar o estresse é algo assim essencial para que a gente consiga levar o dia a dia buscando soluções para problemas que surgem de uma hora para outra. E por fim, buscar a criatividade através do lazer, através da recreação e através também de conhecimentos. Tá bom? Então, como já falei, a redução do peso pode ser assim algo que promova nas pessoas uma condição de conhecer mais sobre alimentos, conhecer mais sobre o organismo e, inclusive, melhorar a vida, Normalmente, as pessoas podem, no decorrer da adolescência para a fase adulta, terem uma sobrecarga nessa situação de vida por conta de um excesso de posturas sedentárias, estar sentado, por exemplo, frente a uma lousa durante o período de estudos, depois dar continuidade também nas lições de casa, e aí o tempo fica curto para promover uma queima de energia, e aí o sedentarismo começa a se instalar. Isso pode acontecer por volta da adolescência ou no início da fase adulta. E aí realmente é difícil poder conciliar esses 5 fatores de qualidade de vida com o ritmo que a pessoa passa a ter. O importante é pensar a respeito disso. Então, se você conseguir administrar pelo menos o fator nutricional, já vale muito a pena. Portanto, dietas versus educação nutricional, As escolas não oferecem ainda um curso, uma disciplina ou então um tempo específico para orientação nutricional. Então, falta-nos esse tipo de preparação.
muitos pais aprendem apenas com o pediatra como é que devem alimentar os seus filhos, mas acabam desconhecendo até como si próprios precisam se alimentar. E aí, o que eu sugiro? Sugiro a vocês que procurem um profissional da área da saúde, um profissional da área da nutrição, um médico ou mesmo um nutricionista que possa fomentar essa área desconhecida, que é o que é necessário de aporte energético, nutricional para o corpo. Mas muitas vezes eles acabam também nos orientando com dietas já prontas, pré-formuladas, e aí isso nos facilita de uma determinada forma. Portanto, seguir uma dieta pode inclusive favorecer a chegada de um determinado resultado. Na maioria das vezes, perder peso. São poucas as pessoas que procuram um médico para ganhar peso. Mas, seguindo ali aquele roteiro, um resultado é alcançado. Acontece que isso nem sempre proporciona conhecimento, nem sempre faz com que essa experiência possa continuar por toda a vida. Então, a orientação nutricional, a educação nutricional, a tomada de conhecimento sobre o que é importante para o corpo é que se faz necessário. E essa, sim, é a melhor forma de promover um comportamento adequado. Nem sempre a pessoa tem iniciativa própria de buscar através de livros, a pessoa precisa realmente de uma orientação e, quem sabe, de um acompanhamento. Principalmente para poder administrar melhor a saúde do organismo e da nutrição ideal para cada corpo, porque nem sempre o que pode ser bom para mim também é ideal para os meus filhos, também é ideal para os meus pais, né? Portanto, acredito que o problema não está apenas em saber o que é bom, o que é necessário para se alimentar bem. Eu acredito que o importante mesmo seja dispensar um tempo para o planejamento das refeições através do conhecimento do que é melhor para o corpo, tá? E aí, a pessoa precisa, de uma certa forma, tomar atitudes voltadas para bons hábitos alimentares, e para isso realmente precisa se pensar a respeito. Uma das coisas, por exemplo, a se pensar, começa no supermercado. Começa onde a pessoa vai buscar informações, e aí é interessante que já se saiba qual a quantidade de alimento necessária, quem sabe para 3 ou 4 dias de refeições. Qual a variedade de alimentos necessários que vão compor todas as 6 refeições diárias, porque o ideal seria que se alimentasse mais vezes em doses menores, em quantidades menores. Sempre com uma variação grande de pelo menos 3 frutas por dia e sempre também buscando um equilíbrio nutricional. Alguns médicos têm sugerido que um aporte energético que facilita bastante as pessoas a equilibrarem o peso e a se sentirem dispostos é uma dieta entre 1.200 a 1.500 calorias. Isso, além de equilibrar o peso, de proporcionar à pessoa um estado de bem-estar, pode inclusive favorecer a diminuição daqueles que estão com sobrepeso. Portanto, comprar uma quantidade, uma variedade ideal para compor alimentações no prazo de 2, 3 ou 4 dias requer um planejamento, principalmente porque algumas frutas, legumes e verduras têm lá um determinado prazo para serem utilizados, né? E aqui nesse caso, eu sugiro a vocês também buscarem já escrever o que pretendem tomar no café da manhã, como lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e quem sabe inclusive ter ali na despensa para fazer uma ceia, um copo de leite, de repente algumas torradas ou chá, tá bom? Tudo isso precisa ser planejado. Ok, tudo isso tem que ser planejado previamente, né? Então, a preparação daquilo que se vai comer é muito importante e vale a pena também já deixar certos alimentos preparados, adiantados para serem ingeridos. Por exemplo, a salada, pode deixar uma salada já lavada, conservada sequinha no Tupperware na geladeira. Frutas também podem estar lavadas, podem estar conservadas ali para serem
utilizadas, né? Claro, frutas com casca não é necessário, mas as demais, sim. Se você for preparar suco, é melhor que se prepare o suco e se tome o suco em seguida, tá? Muitas pessoas fazem os sucos e deixam de um dia para outro. Não é tão valioso a nível nutricional quanto aquele feito na hora, tá bom? E outra coisa importantíssima para se ter uma boa conduta de saúde e buscar realmente mais qualidade na alimentação é deixar de consumir alimentos industrializados. Isso é uma atitude importante, isso realmente precisa ser reforçado. Alimentos ensacados, alimentos industrializados com muito sódio, com conservantes, com gorduras trans, com cores, cheiros, sabores artificiais, não fazem bem ao organismo. Isso é fato. Qualquer tipo de bolacha, qualquer tipo de biscoito, seja ele recheado, colorido, o que for, tem muito açúcar, tem muito sal, tem muitos componentes que não fazem bem ao corpo. Então, o ideal seria abrir mão de toda essa delícia, digamos assim, né? Essa tentação que está aí em nossa volta e não consumir mais, tá? Uma coisa que é interessante para você memorizar é o seguinte: evite a todo custo comer qualquer coisa que faça croque, qualquer coisa crocante, tá? Que vem pronto e está lá em saquinhos. Pode ter certeza que essa substância contém tudo aquilo que eu disse, ou muito açúcar, ou muitos produtos artificiais, ou muita gordura, ou muito sal. E isso definitivamente não faz bem ao corpo. Na hora das compras, o que é interessante é que você já tenha preparado uma lista e que nessa lista conste tudo aquilo necessário para que você elabore, né, as suas refeições de maneira equilibrada e de maneira bastante saudável. Outra coisa importante é o seguinte: quando for fazer compras no supermercado, você já esteja alimentado, você não esteja com fome, né? A fome, ela induz a pessoa a tomar a atitude de pegar assim aquilo que está realmente pronto e que certamente não faz bem ao corpo. E ao mesmo tempo, se a pessoa ela está saciada, ela vai seguir aquela lista sem nenhum tipo de ansiedade nem pressa e já vai novamente fomentar uma atitude positiva. Ainda no supermercado, tudo aquilo que você for escolher é importantíssimo que você observe a data de fabricação, porque a data da embalagem, a data de fabricação está diretamente relacionada com o tempo que esse alimento pode ser ingerido, pode ser consumido, tá? Então, tomates, folhagens, todo tipo de folhagens, frutas inclusive, elas devem ser consumidas um determinado prazo. E aí isso é importante que você conheça quanto tempo dura a banana, quanto tempo dura a alface, quanto tempo dura o tomate. Mesmo conservado em geladeira ou, em alguns casos, fora da geladeira. Muito bem. Mais uma vez eu digo, cuidado com tudo aquilo que já está pronto, tudo aquilo que é oferecido e que foi manipulado, foi preparado, quer seja pela indústria, quer seja por uma fábrica, quer seja simplesmente pela própria oficina ali dentro da oficina de cozinha, ali dentro do supermercado. Então, tome bastante cuidado, preste bastante atenção em tudo, tá? Vou pedir também para vocês prestarem bastante atenção no supermercado aos rótulos, lerem o que está escrito na descrição daquele produto. Por quê? Algumas pessoas já manifestam intolerância a várias substâncias. Nem sempre as pessoas sabem se são ou não alérgicas, né? Nem sempre as pessoas já têm esse conhecimento prévio. E aí acabam sofrendo esses ataques por conta das substâncias que contêm determinados alimentos, pode ser glúten, pode ser alguma cor artificial, algum aroma artificial, ou mesmo uma substância que conserva esse alimento por um determinado tempo, né? E aí
os males vão desde dermatites, coceira, mal-estar, até coisas mais graves que podem fazer com que a pessoa tenha que ser hospitalizada. Então, muita atenção, leiam os rótulos, tá? Alguns rótulos já trazem, porque já existe também uma maioria de pessoas que manifestam intolerância ao glúten, né? Muito encontrado nos pães. E algumas embalagens, então, já avisam, este alimento contém glúten, tá? Então, para todas as pessoas que ainda não sabem, vale a pena entenderem os rótulos e conhecerem, porque aí podem até ajudar o médico caso precisem de algum diagnóstico referente a um mal-estar. Aqui vai um desafio grande, vai um pedido, vai uma orientação interessante. Isso eu tenho tentado praticar na minha vida, porque não é algo assim tão simples. Algumas substâncias sim, outras não. Mas procurem viver sem açúcar, e eles estão contidos nos refrigerantes, nos doces, nos chocolates, tá? Procurem viver sem aquela gordura industrializada, aquela que estão contida nas bolachas recheadas, nas bolachinhas salgadas com sabores artificiais. Procurem viver sem isso. Procurem viver sem a farinha de trigo. A farinha de trigo ela é altamente ruim para o organismo, promove uma série de distúrbios, e aí se você puder eliminar da sua vida, você vai perceber um salto de qualidade. E também, se puderem, eliminem carne vermelha. A carne vermelha, ela traz assim uma propriedade que seria a proteína muito interessante para o corpo, fortalecendo, equilibrando, mas ao mesmo tempo ela também traz todo o histórico da criação daquele animal que foi abatido, que muitas vezes não recebeu ótimas condições para crescer, né, para se desenvolver de uma maneira saudável, e sim ele foi estimulado com hormônios, foi estimulado com substâncias que não são saudáveis e que estão ali contidas, estavam no sangue, foram para o sangue, estão ali contidas também naquela carne. Portanto, a gente pode se alimentar muito bem com legumes e verduras. Não estou sugerindo aqui que todos se tornem vegetarianos, mas estou sugerindo que diminuam o aporte de carne vermelha e explorem mais frutas, legumes e verduras, tá bom? E aí dá para abusar, tá? Dá para abusar dos alimentos integrais, das frutas, legumes e verduras. Dá também para começar a introduzir bastante grãos no dia a dia. E a água, né? A água que é essencial não apenas para a hidratação, mas também para ajudar os órgãos a se desintoxicarem. Eu queria que vocês enviassem e-mails, estou aqui esperando, mas também queria interagir com vocês, informando o meu e-mail no Gmail. Pode ser, produção, hoje? Beleza. feliciano.monica@gmail.com, e também aqui da Just, caso vocês queiram enviar aí sugestões, vocês sabem o e-mail da Just, oficinadocorpo@justtv.com.br, tá bom? Ótimo. Bom, o que vale a pena para você que precisa cozinhar, precisa preparar a sua comida? Em primeiro lugar, uma cozinha bem equipada, né? Que você tem ali panelas, que você tem ali facas afiadas, e aí esse lugar que eu chamo de coração da casa, né, passará assim a ser o local onde você, inclusive, encontrará pessoas do seu dia a dia, colocará as coisas em dia, conversará sobre tudo aquilo que virá também no dia seguinte, quais são os compromissos, quais são as situações relacionadas ao meio, né, aquela condição familiar. E aí a cozinha precisa ser um ambiente agradável, precisa ser um ambiente iluminado, precisa ser um ambiente com equipamentos à disposição para a preparação de uma refeição prazerosa e muito saborosa também. Portanto, verifique todo o equipamento, né? Conchas, espumadeira, colheres, garfos, facas. Verifique se as facas estão afiadas, né? Verifique se você tem material suficiente para reunir
o máximo de aproveitamento do fogão, né? Enquanto cozinha, então panelas adequadas, e se essas panelas estão funcionando. Se você tem também à sua disposição um liquidificador que possa atender ali alimentos rápidos, práticos e estar sempre limpinho e pronto para utilização, né? Uma sugestão também que vale muito a pena, embora, como eu diga, promove, exige de cada um determinado tempo, é preparar uma quantia ideal a ser consumida para cada refeição, que não haja muitas sobras, tá? Porque a comida gostosa, fresca, preparada na hora, ela tem todo um sabor, todo um preparo do que aquela que depois é requentada. Claro, dá para você cozinhar feijão e depois deixar ele ainda mais 1 ou 2 dias na geladeira. Claro que sim. Isso também com arroz, comendo no dia seguinte. Mas se você deixa muitos dias, ele perde aquele sabor, tá? É diferente de um prato específico como o feijão preto, por exemplo, da feijoada, que ele fica com um sabor mais aprimorado, mais forte, mais intenso, né? Até devido aos ingredientes. Mas tirando isso, não vale a pena você comer uma comida que não é aquela comida feita na hora. Se puder deixar para pequenos momentos, assim, quem sabe momentos intermediários, como lanche da manhã, lanche da tarde, ou às vezes até um jantar mais leve, lanches prontos, tá? Refeições rápidas, como uma salada mesmo, ou quem sabe, no caso da manhã, e quem sabe até como sobremesa, salada de frutas que já esteja lavada, pronta e bem conservada. Isso pode ser um grande tira-fome, né? Uma sobremesa interessante também, e pode fazer parte de algum momento do seu lanche do dia, tá? Uma sugestão que eu aprendi sábado passado, durante o curso do Dr. Alberto Peribanês Gonçalves. Lembram-se que eu trouxe o livro? Produção, dá para ver? Ótimo. Aí, esse é o livro Lugar de Médico é na Cozinha, do Dr. Alberto Peribanês Gonçalves. Entrei em contato com o consultório dele e aí eu tive a oportunidade de, sábado passado, no Parque da Água Branca, fazer um dia inteirinho de experiência, ouvir toda a instrução do Dr. Alberto sobre alimentação viva, né? Que seria basicamente alimentação crua. E uma das coisas que ele sugeriu para que as pessoas tomem todos os dias, durante todos os dias da vida, é o suco verde, tá? Pode ser que você conheça como suco de clorofila. Algumas pessoas no Rio, Paraty, como a Gi Gomes, disse que conhece como suco da luz do sol. E o doutor se referia a esse suco como leite da terra, tá? E eu vou sugerir a vocês que procurem na internet, no blog do Dr. Alberto, a receita desse suco, mas eu adianto aqui para vocês os componentes. Quais são as propriedades desse suco, né? Favorecer o fortalecimento do sistema imunológico, desintoxicar o organismo, favorecer um bom ambiente para a flora intestinal e dar ao organismo, né, como um todo, um equilíbrio interno devido a todos os nutrientes que se encontram aqui nesses ingredientes, tá bom? Tem um tempinho ainda? Ótimo, então vamos lá. Não importa como você virá chamá-lo, mas o importantíssimo é que você está preparando o seu sistema imunológico. Como esse suco tem ingredientes bem diferentes, é interessante que você saiba que misturando azedo, amargo, doce, picante e um pouquinho de salgado, você tem um sabor levemente neutro para o doce, tá? Então não tenham medo aqui dos ingredientes que eu vou lhes dizer quais são. Então tá. Pode ser um pepino, pode ser uma abobrinha, uma beterraba ou uma cenoura, maçã Fuji, pode ser metade ou até inteira, se você quiser mais docinha. Eu acrescento uva também.
3 tipos de folhagem, tá? 3 tipos de verde. E aí você tem uma infinidade: alface, couve mineira, agrião, acelga, tá? Sementes germinadas, isso é um pouquinho mais difícil, mas lá no blog ele explica como é. Semente que pode ser de linhaça, de girassol ou de trigo. E uma amêndoa, né? Um óleo também. Uma amêndoa que possa reequilibrar esse suco. Você vai bater esse suco no liquidificador e vai coar num pano de voal, tá? Não é no coador não, porque quanto menos fibras ele tiver, melhor aproveitamento o organismo terá. E esse suco traz assim a possibilidade do corpo se defender diariamente de todos os ataques que a gente tem de vírus, bactérias e mesmo de substâncias que a gente ingere e não sabe que está se defendendo. Por exemplo, o leite, né? O leite pasteurizado, ele nos vem sem bactérias, mas ele faz com que o organismo tenha que rebater a outras substâncias contidas ali naquele leite que vieram, lógico, do corpinho da vaca que forneceu essa substância aí pra gente, tá bom? Gostaria muito que vocês se informassem mais sobre a alimentação e que enviassem e-mails, né, sugerindo não só temas, mas também participando aqui do programa Oficina do Corpo, quem sabe incentivando cada vez mais. Tudo bem? Eu agradeço a todos por estarem aqui comigo e desejo a vocês saúde e bem-estar. Tudo de bom.